Olá, eu sou o Luiz Lana, coordenador de Educação e Inovação da Qualifica e serei seu guia nesta viagem rumo ao futuro da liderança. Ao longo de nossa viagem, vamos conhecer líderes inspiradores que estão construindo um futuro mais colaborativo, inclusivo e ético, para aprendermos como a liderança pode ser uma jornada de descoberta e evolução constante. Então, prepare as malas e junte-se a mim no Qualicast Lideranças para o Futuro. Olá e seja bem-vindo ao Qualicast Lideranças para o Futuro. O tema de hoje é o último relatório do IPCC e por que ele é tão importante. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, lançou recentemente seu novo relatório, trazendo informações atualizadas e importantes para a situação atual do clima no planeta. E como isso afeta o nosso meio ambiente, o nosso dia a dia e o que a gente tem a ver com isso. Para poder falar sobre esse assunto, trouxemos um convidado especial, o Thiago Metzger, que é biólogo pela UFOP, mestre e doutor em Ecologia, Conservação e Manejo pela UFMG. Thiago tem mais de 17 anos de experiência trabalhados com atividades de coordenação, planejamento territorial, socioambiental e energias renováveis em todo o país. Jado por natureza com a agenda climática e da restauração florestal, é conselheiro do Conselho Regional de Biologia, o CRBio 04, do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica e dirigente do IBAM, Instituto Bem Ambiental. Mas, acima de tudo, eu queria dar as boas-vindas para o Thiago, porque o Thiago é um grande amigo, um amigo de infância, do qual eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, professor Luiz Lana, meu amigo, a todos os ouvintes aí do podcast, muito bem-vindos. E tomara que possa contribuir aqui na discussão com você sobre essa agenda climática, que é uma paixão, né, há mais de quase 20 anos trabalhando com essa agenda climática, e hoje nós estamos num momento realmente de grande repercussão. Então, muito obrigado pelo convite, professor Luiz Lana, e estou à disposição de vocês. Pô, que legal, cara. Para mim é uma honra te receber. Thiago, a gente vai direto para o primeiro bloco, onde a gente vai discutir sobre o último relatório do IPCC e, de fato, o seu impacto no meio ambiente. Bom, Thiago, eu já queria abrir para você aqui com uma pergunta diretíssima, assim, que é: o que é o IPCC e qual a sua importância e qual a importância do último relatório lançado? Legal, Luiz. O IPCC, na sigla em inglês, né, o International Panel of Climate Change, mas na tradução, né, e eu vou te falar que é um dos meus grandes objetivos, é a tradução dessa sopa de letrinhas, né, que a gente vê nesses acordos internacionais. Então, o IPCC em português é o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, e ele é um órgão das Nações Unidas, da ONU, criado para avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas. Então, a própria ONU, da qual você tem vários países signatários, criou-se um comitê científico para falar sobre mudanças climáticas e dar tranquilidade aos países na tomada de decisão dos assuntos que são pertinentes. O que o IPCC ele faz na prática, Luiz? Ele prepara esses relatórios de avaliação sobre o estado do conhecimento científico da mudança climática. Então, ele é composto por cientistas do mundo inteiro, por participantes que às vezes são da sociedade civil, por participantes que são selecionados de grupos mais vulneráveis, para a gente ter, né, um grupo homogêneo, mas composto basicamente por cientistas, e ele estuda a ciência do clima. Então, ele vai percorrer artigos da Nature, da Science, os artigos que foram publicados através de revisão de pares, e dá esse estado da arte. Então, gente, o que a gente conhece sobre mudança climática, quais são os seus impactos, riscos futuros, opções de redução, a que taxas essas mudanças climáticas estão ocorrendo. Então, ele pega a ciência mundial, traz essa ciência mundial para um board qualificado da ONU, para uma plenária que eu vou te dizer que já entra no âmbito diplomático, geopolítico dos países, e coloca para que os países tomem as melhores decisões de como lidar com a ciência da mudança do clima, né? O IPCC também traz alguns relatórios mais específicos, como sobre o oceano, sobre as geleiras, mas ele quer focar, o IPCC tem foco na ciência do clima lato sensu,
trazendo aos formuladores de políticas avaliações científicas regulares, suas implicações, riscos futuros e o que fazer. Esse último encontro, Luiz, que eu participei, que foi em Interlaken, na Suíça, ele foi um encontro assim, que marcou bem a história do IPCC. Por quê? Porque ele foi a finalização do último ciclo de avaliação, para definir o que eles chamavam de Assessment Report, que é o relatório de avaliação. O último tinha sido publicado pelo IPCC em 2019. Então, de 2019 para cá, a ciência do clima avançou muito, os artigos evoluíram e tiveram muito conhecimento científico novo, e aí, com esses quase de 2019 para cá, desses 5 anos da nova avaliação, esse encontro foi o fechamento disso. Então, o IPCC trouxe para 2023, março de 2023, na coletiva de imprensa do dia 20, ele falou assim, gente, agora a gente pode divulgar as últimas grandes conclusões, bem como as suas respectivas soluções para a mudança do clima. E é legal, Luiz, deixa eu te contar um pouquinho do bastidor, né, desse encontro, que legal. É a dinâmica. A gente às vezes tem dificuldade de entender como é que esses encontros funcionam, né? Esse encontro foi um encontro que devia ter no máximo umas 500 pessoas, tinha cerca de 200 pessoas dos países que são signatários do Acordo de Paris, do Protocolo de Quioto, e os outros representantes que eram cientistas. O IPCC e o seu grupo montou todo um rascunho, um draft do que já era a ciência do clima, e nessa plenária nós precisamos avaliar linha a linha do relatório. Pensa numa dinâmica exaustiva, os encontros eles se estendiam pelas madrugadas, então os países questionavam muito assim, pequenas palavras, preposições, porque isso vai influenciar depois as políticas públicas, todo o aporte financeiro que os países vão colocar para os projetos, eles são a partir dessa ciência do clima. Então a dinâmica era, revisa linha a linha, todos os países votam, concordam, passaram essa concordância, os cientistas também dão o seu aval, concluem pelas revisões necessárias e legal. Depois isso é levado a plenário para votação. Votou, o relatório está aprovado e o encontro que era do dia 13 ao dia 17 se estendeu até o dia 19, porque não deu tempo dessa dinâmica acontecer. Dia 19 foi aprovado e dia 20 foi levado a público na coletiva de imprensa. E aí que a gente pode chegar e começar a falar, então, de resultados, né? Porque como a ciência do clima ela evoluiu muito, Luiz, eles chegaram a conclusões que são muito fortes, são muito, realmente, hoje, impactantes, para as pessoas entenderem realmente o grau que está a nossa emergência climática, né? E aí tem uma primeira conclusão do relatório que eu achei maravilhosa e é muito legal você ver, né? Eu sou biólogo, tenho mestrado, doutorado, assim, para nós a linguagem é mais fácil, mas pensa para 200 países, diplomacia, representando geopolítica, assumir a seguinte premissa, Luiz. Os países assumiram a interdependência do clima, ecossistema, biodiversidade, a sociedade humana, bem como as estreitas relações entre a adaptação do clima, mitigação, ecossistema, saúde e bem-estar humano. E essa frase ela é muito forte do ponto de vista onde todos assinaram, todos concordaram, e agora cada um tem que apresentar o seu plano de ação perante essa premissa. E a segunda premissa, Luiz, foi a de falarem mais de um século de queima de combustíveis fósseis, bem como o uso do solo desigual, insustentável, levou a um aquecimento global médio de 1,1 graus, resultando em eventos climáticos extremos, mais frequentes e mais intensos. Então, assim, queria começar, né, o nosso bate-papo com essas duas grandes premissas
que foram assim fundamentais no encontro para a definição depois das ações que temos que tomar agora perante essa mudança do clima. Tiago, excelente. Eu não poderia haver abertura melhor, tá bem contextualizado para a gente. Eu fiquei muito curioso com uma coisa, e aqui estou até furando um pouco minha pauta. Na medida em que você apresentou para a gente essas duas grandes premissas, aprovadas e assinadas por todos os países, cara, sejamos super sinceros, não é nada disso é novidade para ninguém, não é? De que o clima está subindo por causa do abuso do consumo dos combustíveis fósseis, a revolução industrial está aí para a gente poder questionar se a gente quer repetir esse modelo lá na frente. Então, assim, me parece muito incrível que todos os países assinaram isso, mas eu acho que não parecia uma coisa relativamente óbvia para todos nós, ou eu estou sendo ignorante em achar que eu sei porque minha bolha pensa assim. Existe toda uma galera fora dela que não pensava assim como nós antes. Bom, aí eu completo minha pergunta dizendo assim, se nós levarmos essa minha premissa que eu acabei de colocar como algo plausível, ou seja, isso já era algo que se sabia, por mais que seja importante que todos tenham assinado e concordado, houve nesse relatório do IPCC alguma nova descoberta, algo que a gente não sabia antes? E o que você está se planejando fazer para elas? Luiz, sua conclusão ela é correta do ponto de vista que a ciência já indicava isso há muito tempo, mas coloca isso sob uma lente geopolítica. Okay. No momento em que cientistas estão falando, no momento em que a sociedade está gritando, no momento onde existe cobrança, os governos se sentem pressionados. E aí, quando eles aprovam isso agora, que foi realmente considerado um avanço, essa assunção dessas premissas, ele coloca, agora ele se compromete. Mais do que nunca, agora ele se compromete. E aí, por que você tem toda essa dinâmica de aprovação, de revisão linha a linha, de toda esse cuidado? Porque agora os países precisam, mais do que nunca, reportar as suas ações em vista dessas premissas que foram. Então é o seguinte, vai chegar o ano que vem, onde todos os países precisam colocar os seus relatórios de cumprimento junto a esse board da ONU, e não simplesmente você não tem a desculpa de um país, por exemplo, um país europeu, né, para a gente homogeneizar a bolha. Não existe a possibilidade da Alemanha virar e falar assim, não, gente, espera aí, eu não desativei as minhas usinas a carvão porque eu ainda não concordava 100% com isso. Então, você diminui o flanco da procrastinação climática quando Entendi. Você tem isso colocado de forma agora oficial e assumido pelos países que são signatários do acordo. Então, você diminui esse tempo de latência da assunção da verdade e da execução da implementação das ações. Realmente, a ciência já está por dentro disso há muito tempo, mas ainda, olha para você ver o cuidado que é dentro do bastidor diplomático. Antes, o IPCC ele lançava algumas categorias para algumas frases, tipo assim, olha, essa frase que eu estou falando, ela tem um alto grau de confidencialidade, ou seja, é acima de 90% dentro de um tratamento estatístico. Essa aqui, ela tem uma confidencialidade, uma confiabilidade boa, ela tem até 60%. Então, ele estava estratificando isso para também não, vamos dizer, o país, eu sei que agora a gente está passando, sei lá, por uma epidemia, eu sei que a gente está passando por uma pandemia, uma guerra, nós temos assuntos prioritários da fome, nós temos o assunto prioritário da habitação, eu sei que ninguém pode se comprometer, mas isso, você entendeu? Isso tem que ser construído. Entendi. E agora foi o momento. E onde que eu acho que isso foi um momento, Luiz, que é muito interessante frente à perspectiva futura, né, das ações. O mercado de capitais também já entendeu. Quando o Entendi. Mercado do capital ele entende isso vira agora uma grande alternativa para ele, para investimento. Então, hoje, nesses encontros, sempre está o G20 participando, o Fórum Econômico Mundial participando, porque a agenda climática hoje ela entrou numa rota de convergência com vários interesses.
Então, além da emergência climática, de ações, de temperatura, e se a gente realmente não... Nós estamos na corda bamba de limitar o aumento de gás de efeito estufa e, consequente, do aquecimento global. Se a gente não limitar agora, os efeitos a partir de 2030 e 2050, eles são compostos exponenciais e de muito mais difícil mitigação e muito mais custosos em termos financeiros. Então, os agentes, o mercado, os cientistas, todos entenderam que a ação precisa ser feita agora, porque a gente ainda tem boa capacidade de adaptação, mitigação, transferência tecnológica, mudança de paradigma, de estudos, de metodologia, onde o financiamento climático agora ele chega num momento muito importante com essa emergência climática. Legal demais, Thiago, excelente. Eu acho que essa sua resposta dá para a gente uma perspectiva, como você disse mesmo, geopolítica, né? Entendendo o fenômeno numa perspectiva maior, e aí não só da importância de agirmos de maneira coerente sobre o que o relatório apresenta para a gente, mas da urgência disso também, né? Exato, cara, achei exato. E só um parênteses, Luiz. Pois não. A minha participação, né, como cientista, como técnico, eu trabalho com a questão do estoque de carbono, né, durante muitos anos aí com floresta, e a nossa participação ela é estritamente técnica. Decisões diplomáticas, decisões de fórum político, eles são tomados pelos diplomatas que estão sentados nas cadeiras representantes, né? Então, assim, que aí tem mais um conjunto de ações que nem precisamos entrar, mas é só para reforçar que a gente tem essa visão, tem essa abrangência do que está acontecendo, mas o nosso papel, meu papel levado junto a esses comitês, a essas plenárias, é de um approach técnico para que a tomada de decisões seja devidamente tomada pelos políticos. Bom, que importante que temos pessoas como você lá para pressionar os políticos a tomarem as decisões certas. E é sobre isso que eu quero conversar no nosso próximo bloco, quando a gente vai discutir efetivamente sobre ações e soluções para enfrentar as mudanças climáticas apresentadas no último relatório. Então vamos para o próximo bloco. Olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos de volta. A gente está começando o segundo bloco do nosso podcast. Vamos discutir quais ações e soluções podem ser adotadas por comunidades, governos e até mesmo pelo setor privado para enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos no meio ambiente. Thiago, no final da sua última fala no primeiro bloco, você já veio você fez uma conclusão no qual trazia para a gente uma perspectiva de que a lógica da pauta climática, ela é não só urgente do ponto de vista do planeta, mas que, de um certo ponto, lucrativo para as empresas, né? Eu acredito que se não fosse assim alguma perspectiva, seria muito mais difícil para a gente enfrentar esse problema. Então, que bom que essas agendas estão se cruzando, como você mesmo mencionou. Eu queria te perguntar, quais são as ações que as comunidades podem realizar para poder combater as mudanças climáticas? E aqui, quando eu estou falando comunidade, estou querendo dizer todo mundo que está envolvido nela, primeiro, segundo e terceiro setor. Você pode trazer para a gente uma perspectiva que foi abarcada por vocês lá? Em outras palavras, Thiago, o que a gente tem que fazer? Muito bom, Luiz. Isso ele passa por um conjunto realmente de ações, tem que agir de forma sinérgica, tem que agir de forma cumulativa para que a gente tenha resultado. O fato é, nós estamos com as emissões de gás de efeito estufa altíssima, já aumentamos o planeta 1,1 graus de aquecimento médio, e aí nós temos uma meta, Luiz, que é de manter o aquecimento em até 1,5 graus. E isso é uma premissa também muito importante. Todos estão acordados com isso. Por que 1,5? Porque isso aí, as projeções, os cenários que foram feitos já indicaram que acima de 1,5 graus, em média de aumento, vai ser muito mais complexo a gente lidar com a mudança do clima, porque os efeitos são tão compostos que a gente ainda nem sabe falar de tudo que vai ser, que pode causar, quando a gente fala de aumento de nível do mar, quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente fala de insegurança hídrica, quando a gente fala da falta de saneamento. Então, assim, a gente ainda tem dúvidas se a gente passar de 1,5 graus, o tamanho do problema que a gente vai ter. 1,5 já é irreversível, então.
1.5 já é irreversível, ele é chamado até do cenário, né, business as usual, né, que é o cenário que vai acontecer, ele é o que está para acontecer. Só que a gente tem algumas opções, a gente pode fazer que isso aconteça o ano que vem, ou a gente pode segurar isso até 2030 e termos capacidade de nos adaptar a essas mudanças. Bom, dada essa premissa de 1,5 graus para limitar o aquecimento global, as soluções que foram apresentadas pelo IPCC, elas vão se dividir, assim, vamos dizer, em 3 linhas mestras, assim, né? Primeiro, intensificar essa agenda local, regional, nacional, internacional, juntamente com a sociedade civil e a iniciativa privada. Foi o que você disse. Não adianta nós termos o Luiz para de comer carne porque está diminuindo a produção agropecuária, está diminuindo a criação de gado e está diminuindo a produção de carne, que é um dos grandes emissores de gases de efeito estufa. Não adianta o Luiz fazer isso se não houver um incentivo, seja ele regulatório, né, legal, do ponto de vista municipal ou estadual, para que a empresa que é responsável pela pecuária, ela também não tenha uma outra atividade, ou ela também diminua gradativamente, ou a gente só fala assim, empresa, diminui produção pecuária, e daqui a pouco nós estamos falando de fome para grupos que dependem dessa carne e desse emprego. Então, a primeira questão é o aumento da articulação de nível subnacional até articulação internacional, porque isso nós vamos meter o pé no acelerador. Isso representa um papel para a aceleração dessa mudança de um cenário mais resiliente aos eventos climáticos extremos. Bom, a segunda linha, Luiz, ela parece ser muito, como você diz, né? A ciência já diz isso há muito tempo, porque a segunda linha ela passa por esse portfólio de projetos que a ciência já há muito tempo disponibiliza. Tem um conceito que é super legal, que chama soluções baseadas na natureza. São soluções de projeto, por exemplo, para infraestrutura urbana, que você tem uma transição de uma infraestrutura cinza para uma estrutura verde. Deixa eu tentar traduzir a sopa de letrinhas. Quando, por exemplo, Belo Horizonte, né, que é a nossa cidade, ela alaga todo ano na Vilarinho, ou ali em frente ao Minas Shopping, que alaga, e você tem alagamento, você tem gente presa. Todo ano a gente vê a mesma coisa e a gente vê o negócio incrementando. E todo ano a gente vê a prefeitura disponibilizando um projeto de escavar o córrego, aumentar a sua capacidade de ter mais água, desentupindo bueiro e tal. Ninguém está falando, Luiz, por exemplo, de ir lá na cabeceira do córrego do Onça e fazer o plantio da mata ciliar. Ninguém está falando no reflorestamento das margens dos contribuintes, dos córregos, dos rios contribuintes. Por quê? Qual que é a função da mata ciliar, né? Que é o que a gente chama da APP, da Área de Preservação Permanente? É exatamente reter sólido, uma das funções, né? Reter os sólidos, reter a terra que a chuva leva, porque a terra vai, desliza, vai para o rio, do rio lá da cabeceira chega lá no ponto mais baixo, que é na Vilarinho, que é ali no ponto da Cristiano Machado, aquilo ali diminui a capacidade do sistema de drenagem urbana absorver a água, e isso faz com que o negócio entope. Então, e aí você vai ter o alagamento. Ninguém está falando da gente fazer uma drenagem mais humanizada, por exemplo, da gente diminuir, criar bacias de amortecimento de cheias ao longo do tempo, os chamados piscinões, né? Ninguém está falando em algumas soluções que a gente incentive esse conceito de soluções baseadas na natureza, que é infraestrutura verde, em substituição à infraestrutura cinza. Porque o cenário que a gente conhece é esse cenário de obra, empreiteira, e é mais cimento, e é mais isso, e a gente sabe como é que funciona, né, esse Paranauê. Então, uma substituição, um portfólio de projetos grandes
ela já é disponível. Vou te falar outra, mobilidade urbana. No Brasil, um dos grandes fatores de emissão de gases de efeito estufa é a queima do óleo diesel, do transporte rodoviário, dos ônibus da cidade. Aí falar assim, pô, o transporte urbano, você mudar a mobilidade, é só botar carro elétrico? Não, carro elétrico é um dos componentes que você tem para mudar a mobilidade urbana. Você tem que, na verdade, diversificar o modal. Você tem que dar opção de transporte público mais eficiente e de maior amplitude para o cidadão, colocar mais opções de veículos compartilhados, mais opções de ciclovias, de veículos elétricos, e aí na hora que você diversifica o modal da mobilidade, dá a estrutura para que ela fique, sim, uma transição para carros elétricos também é importante, mas ela é uma das variáveis. Outra questão, Luiz, que é basal também, transição energética, uso de energias renováveis, solar, eólica, em substituição ao fornecimento de energia, à geração de energia por fontes de combustível fóssil, como é o carvão mineral, né, para vários componentes. Então, assim, a agricultura de baixo carbono é uma agricultura mais eficiente, que também emite menos gases de efeito estufa. Então, eu vou te dizer que tem um portfólio, Luiz, de facilmente 300 projetos e soluções para todas as realidades, seja ela de país tropical, seja ela de país temperado, seja que cidades que estão à beira do mar, seja cidades que são do interior, de montanha, plano, para várias realidades nós temos um portfólio disponível. Então, essa é a segunda linha. E a terceira, que aí eu quero fazer o link com o que a gente estava falando e com o que a gente está falando agora, financiamento climático. O recurso precisa chegar. E aí, Luiz, tem uma das conclusões desse último relatório do IPCC que ela é chocante. Ela fala: há capital global suficiente para fechar essas lacunas, para financiar esses projetos de transição energética, de melhoria de infraestrutura urbana, de diminuição de áreas vulneráveis, de grupos vulneráveis. A gente viu aí recentemente o litoral norte de São Paulo, né, com uma chuva de 600 milímetros. Então, existe dinheiro, há capital global suficiente para isso, mas precisa que barreiras políticas e burocráticas sejam reduzidas para que as pessoas tenham acesso a esse dinheiro. Então, são 3 linhas super importantes: articulação, projetos disponíveis e dinheiro, financiamento climático. E aí é o link que eu queria te dizer com o mercado de capitais, com os grandes bancos, porque existe hoje um fundo climático, né, que foi criado, e esse fundo climático ele tem cerca de 100 bilhões de dólares por ano já comprometido pelos principais agentes. E aí, qual que é a lógica que esse fundo climático vai fazer, Luiz? Vamos colocar aqui um banco BNDES do Brasil. O BNDES está com uma linha de financiamento de dinheiro para que os municípios possam pegar o dinheiro com o BNDES e investir numa mudança tecnológica no seu sistema de tratamento de resíduos sólidos urbanos, lixão, lixo. E aí o município vai pegar esse dinheiro, no BNDES é uma taxa, vamos dizer, de 10%. Se o BNDES capta esse dinheiro no fundo climático e consegue colocar a lupa climática numa mudança tecnológica de tratamento de resíduos sólidos, que, além de tudo, vai visar a diminuição do gás metano, que é um dos gases de efeito estufa que muito é emitido por esses dinheiros, o BNDES vai conseguir pegar esse dinheiro a 5%. E ao invés de emprestar 10%, ele vai emprestar 6%. Ele vai conseguir. Então, é um dinheiro mais barato para a transição energética, se as linhas e os outputs, né, forem alcançados da lente climática. Então, o dinheiro ele existe. Vamos quebrar as barreiras e vamos colocar a lupa climática para poder acessar esse dinheiro e esse dinheiro chegar na ponta daquelas pessoas que precisam, daqueles projetos que são prioritários para diminuir a nossa vulnerabilidade às mudanças climáticas que vêm ocorrendo.
Ah, cara, sensacional, assim, é uma fala esperançosa, né? De entender que existe a inteligência fazendo, né? A inteligência no sentido das propostas, existe uma vontade, aparentemente política, e existe o dinheiro para fazer acontecer, né? Tiago, vem comigo num raciocínio que eu quero criar aqui para propor a nossa próxima pauta. Nós estamos falando de um problema de escala global, obviamente, né? E nesse sentido, tudo parece muito grande. É mudar o transporte público, é mudar a lógica da agricultura, é mudar a forma como as pessoas se alimentam, sei lá, é tudo muito tipo larger than life, para usar uma expressão em inglês, né? Mas é um trabalho de todo mundo, né? Afinal, é o planeta de todo mundo, não é só o planeta das empresas, não é só o planeta dos países, é o meu também, aqui dentro de casa. Então, eu estava querendo entender qual que é o papel da pequena empresa, da microempresa. E aqui eu traria até um raciocínio, ou meu, aqui na minha casa, e aqui eu traria até um raciocínio para você, porque eu sei que uma das suas especialidades é o ESG, e eu sei que o caminho para a pequena e média empresa participar, de repente, seja através de práticas de ESG, né? Como tornar isso atrativo para o pequeno e para o médio empresário? Eu praticar ESG, ou mesmo estar em acordo com as propostas do IPCC, é efetivamente lucrativo? Ou é lucrativa nesse sentido que você disse, de que eu posso conseguir financiamentos mais baratos? Taxas subsidiadas, né? Taxas subsidiárias mais em conta, mais justas, mais modestas. Enfim, eu estou querendo tentar entender por que um pequeno e um médio empresário, dono de uma fabriqueta, se meteria nisso. Além, claro, da consciência global, né, do humanitário e tudo mais. Mas, assim, do ponto de vista do business, por que ele entraria nessa? Vamos lá, excelente questão, Luiz. E aí, quando a gente linka, né, o assunto do ESG, que que traz consigo um conjunto de variáveis, né, a gente entende essa interconexão que eu estou querendo passar para vocês, né, que existe tanto do nível da decisão do alto escalão, e isso depois ele vem sendo rebatido a nível subnacional, regional e local. Então, vamos tentar pegar o exemplo desde a gente. Então, nós, cidadãos, temos um papel fundamental, primeiro, nessa articulação, na cobrança dos nossos líderes políticos que nós elegemos, e cobrar essas metas e acordos que foram colocados por eles. Beleza, então, primeira função. Segundo, mudar um pouco nossa conscientização global e uma mudança um pouco da forma de consumo. Então, você pensa hoje, dentro do nosso movimento, né, de cancelamento, a força que um grupo popular pode ter ao deixar de comprar um alimento que, notavelmente, é de uma empresa que tem compromissos de redução da mudança climática, compromissos de redução de diminuição de gases de efeito estufa, mas está descumprindo o seu acordo. Ou essa empresa que está produzindo carne, por exemplo, ela se estabeleceu dentro do setor do agro com uma promessa de redução a cada ano de 15% das suas emissões. E aí o que ela faz? Greenwashing, uma expressão também que é muito usada para mostrar falas vazias, ações desconectas, com vistas a dar a impressão que estou fazendo alguma coisa, mas na verdade eu só estou maquiando, né? Que a maquiagem ambiental, esse greenwashing. Então, pensa no poder de uma população como a do Brasil, de 220, 230 milhões de pessoas, fazendo algum tipo de escolha ou seleção em uma determinada empresa, Luiz, que está realmente fazendo jus ao seu compromisso climático e à sua forma de produção. E aí, esse é um exemplo na escala macro. E aí, rebate isso para baixo. É a empresa que planta o trigo, que produz a farinha, que chega na padaria do pão que é produzido, que você compra todo dia. Então, pensa numa decisão consciente das pessoas ao escolher a padaria que compra o trigo daquele fornecedor, daquela empresa que está tendo a sua produção alinhada com os princípios, que não é para salvar ela, não, ou para salvar a gente, ou para salvar
uma determinada categoria? É porque ela se comprometeu, ela tem aderência a esses princípios. Então, e se tem aderência a esses princípios, é porque os políticos já viram que a população quer isso também, então está levando a voz da população para esses acordos, e aí a gente precisa cobrar efetivamente o que a gente colocou. Então, acho que tem um papel fundamental na escolha, no cancelamento, no cesseamento, tem um papel fundamental numa mudança comportamental, e aí nós vamos lá para a Eco 92 do Rio, quando se falou em educação ambiental, conscientização global, são conceitos que já são realmente propostos há muito tempo, e aí nós vamos até num conceito que eu sei que você fala muito, trabalha muito, né, dentro do aspecto filosófico de sociedade, né, Luiz? Se a gente não tiver um compromisso social, onde temos um acordo social entre nós, para quê? Nós, Luiz, querendo ou não, somos muito privilegiados, mas e os grupos mais vulneráveis que moram na encosta, lá daquele bairro Dom Pedro, que quando você tem uma chuva de 50 milímetros, o nosso impacto é que a gente não pode sair de casa de carro, porque a rua está alagada. Então está tudo bem, a gente pede um iFood, a gente pede um Uber, mas e aquela pessoa que a chuva de 50 milímetros, fora de hora, levou ao deslizamento da casa, e agora ele não está preocupado como ele sai de casa, né? Ele está preocupado com a sua estrutura familiar que perdeu 5 membros. Como falar dos grupos mais vulneráveis na mudança do clima sem esse pacto social, esse pacto que a gente filosoficamente escolheu na conjuntura democrática que a gente vive? Então, a gente tem várias escalas dessa forma de atuar. E só para fazer um gancho, Luiz, falando desses grupos mais vulneráveis, esse último relatório, ele traz um conceito também muito legal, que chama perdas e danos. Esse conceito de perdas e danos, existe um fundo climático específico para ele. Por quê? Qual que é o princípio, cara? Ele assume que ecossistemas e grupos mais vulneráveis são atingidos de forma especialmente mais forte pela mudança do clima. É um conceito muito parecido com justiça climática. Os grupos mais vulneráveis são historicamente aqueles que contribuíram menos para emissões de gases de efeito estufa, porque o seu modo de vida não tem uma pegada de carbono tão grande, contudo, eles são afetados de forma desproporcionalmente maior. Isso é uma das razões assim, fundamentais, que a justiça e equidade climática são fundamentais nesse processo de articulação para que sejamos efetivos e resilientes ao clima, aos efeitos climáticos adversos. Legal demais, cara, legal demais. Eu acho que a gente está terminando agora o nosso segundo bloco, partindo já para o último. Queria só fechar dizendo que é importantíssima essa sua fala para dar para a gente a perspectiva da importância que não é só o governo que tem que agir ou as super empresas, mas tem que começar aqui no local, né? Comigo mesmo. A transformação começa aqui dentro. E aí eu entendo parte do que você falou, que é sobre a importância da educação, e é sobre isso que eu quero explorar no próximo bloco. A gente já está indo para lá. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos de volta. A gente está começando o terceiro bloco. E agora a gente vai falar sobre os desafios e oportunidades que enfrentaremos ao lidar com as mudanças climáticas e como isso pode afetar o meio ambiente e a sociedade. A real mesmo é que a gente já está falando isso desde o primeiro bloco. E eu queria somar a essa discussão a questão da educação, que o Thiago perpassou na sua fala e eu queria explorar um pouquinho mais agora. Thiago, o nome dessa temporada do nosso Qualicast está sendo Lideranças para o Futuro. Então a gente trouxe pessoal aqui que são jovens empresários, e galera que lida com ESG, que a gente também abordou na sua fala passada, enfim, é pensar as pessoas que estão pensando o futuro, por mais engraçado que seja essa fala, os líderes mesmo. E aqui líder no sentido ampliado, não é só o gerente de uma empresa, mas aquele cara que atua localmente, como a gente acabou de falar, em algumas perspectivas de liderança. E a liderança aqui é numa lógica da educação, como é que se formam essas lideranças, né? Então eu já queria puxar essa pergunta para você, que é como a educação e a conscientização podem ajudar na construção de um futuro mais sustentável e, para usar a sua palavra, resiliente.
Luiz, ponto-chave, a educação do ponto de vista da transformação social, um ponto-chave em toda essa jornada, né, dessa transição que a gente precisa. E aí, Luiz, eu vou trazer um ponto super importante, que é da COP27, né? A COP27, a COP aí já é um outro fórum, mas dentro ainda do chapéu da mudança climática. A COP27 é a Conferência das Partes, né, que aí é um evento para 40 mil pessoas. Foi aquele que eu participei o ano passado em Sharm el-Sheikh, no Egito, da qual eu tive a oportunidade também de estar lá. E um dos princípios da COP27 era sobre as lideranças climáticas. Que de fato a gente vê, né, Luiz, nesses fóruns? A gente vê para a gente é muito engraçado que a imagem são daqueles mesmos burocratas que a gente vê desde um House of Cards a diplomacia climática, porque o que a gente vê é isso, é uma série de burocráticos, as pessoas mais velhas, que às vezes a gente vê que são muito contaminadas já, né, pelo ambiente político e geopolítico da história. E isso é percebido, né, não é um mau julgamento, né, das pessoas, não, claro. E sim uma imagem, uma constatação. Mas isso também é percebido já pelos atores da ciência da mudança do clima, na forma em que eles colocam agora um ponto fundamental para essa transição, para essa jornada, é a educação, a capacitação, a formação de novos líderes climáticos e participação, porque também é uma agenda que parece ser muito longe, né? Você comentou isso no primeiro bloco, parece que falou assim, nossa, o pessoal do mudança do clima reúne lá na Suíça, reúne no Egito, parece um negócio longínquo para a gente, mas já existem, né, cursos formadores, já existem cursos formadores de novas lideranças climáticas. E dentro daquele capítulo que a gente falou do financiamento climático, dos recursos que são disponíveis para a transição de alguns sistemas, você tem uma parte desse recurso destinado à educação, à capacitação, a projetos que envolvam a criação de cursos online, a tradução. Aqui, se a gente for falar, Luiz, só dessa palavrinha mágica, resiliência, nós podemos aqui falar durante 3 dias sobre o que é resiliência, o aumento da resiliência. O que nós estamos falando quando a gente toca em mitigação, em adaptação, o que é efetivamente nós falarmos de um processo de soluções baseadas na natureza. Então, cada palavrinha dessa dá um contexto de um curso, dá um contexto de uma mentoria, dá um contexto de formação acadêmica, que eu acho que é boa parte do papel que você está fazendo com a disponibilização desses assuntos, mas aí, beleza, pô, Luiz, fiquei apaixonado com essa história de ESG, da mudança do clima, eu quero ir lá para esse fórum discutir. O que eu faço? Aí você vai ter que fazer uma imersão realmente dentro da ciência do clima, dentro da agenda, aprofundar, entender desde o protocolo de Kyoto, da ECO 92, protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, a linha do tempo em que já estamos, qual que é o status quo que nós estamos, e pronto, a partir daí, então, como eu atuo? Então, você tem linhas específicas desse dinheiro barato, como eu te disse, para que grandes escolas, grandes companhias, tragam isso para o nível local, consigam captar esse dinheiro, que às vezes para a educação é até a fundo perdido, não é um financiamento, e aí consiga trazer dentro da produção de alguns temas para que os assuntos cheguem na ponta para as pessoas entenderem e poderem falar com mais propriedade do assunto, né? Então, eu acho que o que você está propondo dentro desse curso, né, já é a ponta para quem quiser entender, se apaixonar, tratar desse assunto, faça uma imersão, procure os canais e depois eu posso até compartilhar com você, para compartilhar com os seus alunos, os ouvintes, alguns canais já oficiais de cursos gratuitos também para essa linha e assim de altíssima qualidade para que possa começar a interagir com o tema,
para que a difusão do conhecimento do ponto de vista da ciência da mudança do clima seja mais efetiva. Cara, legal demais. Pode mandar os links para a gente, que eu disparo para os alunos. Para quem está escutando aqui, porque passou e esbarrou conosco pelas redes sociais, a Qualifica, que é também um ambiente virtual de aprendizagem com diversos cursos, tem um MBA em parceria com a Faculdade de Arnaldo, chamado Lideranças para o Futuro, e que aborda os temas que o Thiago tão elogiosamente acabou de comentar. Thiago, a gente está mais ou menos partindo para o final do nosso podcast, e aqui eu queria trazer a pergunta para um âmbito um pouco pessoal. Aqui é a pergunta não para o biólogo Thiago, mas para o homem Thiago, né? Se é que dá para separar as coisas, né? A gente não somos tantas coisas ao mesmo tempo, né? Enfim, era uma pergunta mais de cunho pessoal, que é, na sua opinião, cara, quais são as perspectivas para o nosso futuro no que se refere às mudanças climáticas e o que você acha de fato que será o impacto do nosso meio ambiente a médio e curto prazo? Excelente, Luiz. Só começar agradecendo o convite para compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e também me colocar à disposição para a gente trazer essas notícias, informações em outros fóruns, em outros momentos, para que a gente possa ilustrar, compartilhar, falar e bater um papo mais sobre isso. Então, agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa e, assim, Luiz, eu sou da perspectiva bem otimista, mas o meu pé na ciência, né, vamos dizer, o meu darwinismo que não sai da minha formação, não me deixa também ser contraditório, né? Deixa eu tentar começar com uma reflexão nessa sua pergunta. Ô, Luiz, o planeta Terra ele tem 4,6 bilhões de anos. O planeta Terra já passou por aquecimentos, momentos só de lava, já passou por momentos de resfriamento, congelamento total, já extinguiu a vida várias vezes, já extinguiu várias espécies, e eu vou te dizer que para o planeta, nós, Homo sapiens, somos somente mais uma espécie que pode viver mais 80 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, que isso, dentro da linha do tempo do planeta, é muito irrelevante. Então, assim, não podemos ser hipócritas ao pensar que estamos salvando o planeta. Não tem nada disso. Entendi, o planeta, como diz a linguagem hoje em dia, o planeta, ele vive sem nós, com a gente, ele não está se lixando muito para isso, não. O fato é que a mudança do clima dos últimos 100 mil anos, ou vamos ser mais recente, desde a Revolução Industrial, nós aumentamos a temperatura e isso está afetando a qualidade de vida nossa e a nossa integração com a natureza. Eu estou falando que já extinguiu várias espécies, não tem problema extinguir? Claro que tem. Você tem um princípio também filosófico que todo mundo tem o direito de viver assim como nós, mas você tem também uma visão utilitarista do sistema, que várias das questões da mudança do clima, da natureza, nós dependemos dela. Nós dependemos da natureza, da polinização, nós dependemos da fotossíntese, das árvores, dos serviços ambientais que a natureza promove. Bom, dado esse preâmbulo, as alterações climáticas que nós causamos e hoje de forma inequívoca podemos assumir que é de culpa do homem, é de culpa antropogênica, ela vem causando alterações que mudam nossa qualidade de vida e a nossa relação com o meio ambiente. Então, passado esse tempo, passado o prazo, eu acho que de formação e conscientização, nós temos uma oportunidade ímpar de prolongar a estadia do ser humano, prolongar a jornada dos nossos cromossomos na Terra, bem como dar uma qualidade de vida melhor para as nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, né, os nossos cromossomos que vão estar aí, mas voltando principalmente no ponto em que a gente tocou no segundo bloco, Luiz, da justiça climática e da equidade. Como pacto social, como pacto de sociedade, nós temos que garantir que os grupos mais vulneráveis e as pessoas que não têm uma tranquilidade, de certa forma, igual a nossa, que não somos ricos, estamos longe de ser aquele triângulo pequenininho do AAA, mas mesmo assim, perante a toda a realidade, somos muito privilegiados de N formas. Então, dentro do nosso pacto social, nós não podemos deixar de trazer uma missão que
dar uma qualidade de vida, um bem-estar humano, no minimamente mais homogêneo para as pessoas que não têm essa oportunidade e para aqueles grupos que contribuíram muito menos para os impactos e têm sofrido muito mais os impactos da mudança do clima, Luiz. Então, dessa forma, dado que o planeta está lá e nós temos um pacto social, eu acho que nós estamos num momento de oportunidade ímpar na história da ciência do clima para realmente ter uma transformação e a gente poder ver tudo aquilo que a gente via lá desde os Jetsons acontecendo, uma transição tecnológica, energética, que realmente vai mudar a forma como a gente vê o mundo. Legal, cara, excelente, excelente. Bom, encerramos o nosso podcast hoje com essa reflexão e lição, eu diria, de humildade e responsabilidade em relação ao planeta e o meio ambiente. E eu queria agradecer o nosso convidado, o Thiago, por compartilhar seu conhecimento e perspectiva sobre esse tema tão relevante conosco. Lembre-se que todos nós temos um papel importante a desempenhar na luta contra as mudanças climáticas, seja através de ações individuais, coletivas ou na participação na tomada de decisões em nossas comunidades, governos e, inclusive, como o Thiago chamou bastante atenção, no setor privado. Juntos, podemos enfrentar esse desafio global e construir um futuro mais sustentável e resiliente. Não se esqueça de se inscrever em nosso podcast para ficar por dentro dos últimos episódios e compartilhar conosco sua opinião aí nas redes sociais. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo episódio do QualiCast. Valeu, tchau!